Você anda revirando a gaveta da tristeza nessa quarentena? Eu acho que tem muita gente fazendo isso. Mas como assim? Como que é uma gaveta da tristeza? Eu vou explicar aqui nesse vídeo. O ser humano é muito social, então agora que estamos isolados, podemos facilmente nos sentir melancólicos ou tristes. Assim como todas as emoções, a tristeza ela tem a sua função na nossa vida. Ela nos propicia um momento de introspecção para pensarmos nas consequências das perdas e planejar um recomeço. Acredito que todos perdemos alguma coisa com a pandemia, nem que seja alguma coisa que a gente gostava de fazer e que agora a gente não está podendo fazer porque temos que ficar em casa. Então, é normal até que a gente se sinta um pouco triste, um pouco melancólico em alguns momentos. Mas o livro Inteligência Emocional diz que o luto é útil, a depressão total não. Diferente da tristeza, que nos ajuda a refletir e, por fim, pensar em soluções ou novos planos para quando a tristeza passar, na depressão a pessoa ela não consegue visualizar um recomeço. É uma doença incapacitante e lidar com ela é um desafio. A depressão ela tem vários fatores envolvidos, tanto físicos como psicológicos, e eu não tenho a pretensão de dizer que um vídeo pode curar a depressão. Mas sim, tem coisas que podemos fazer para cuidar da nossa saúde mental e assim diminuir as chances de entrarmos num estado depressivo. Antes de dar as dicas desse vídeo, eu gostaria de salientar que, embora eu seja terapeuta, trabalho com terapias integrativas que ajudam muito, tanto em casos de depressão como ansiedade, eu não sou médica e nem psicóloga, e nesses casos em que a pessoa tem um distúrbio de ansiedade, ou então um transtorno de ansiedade ou uma depressão, é importante que se tenha, sim, um acompanhamento médico. Dito isso, vamos às dicas desse vídeo. A primeira coisa que normalmente a gente quer fazer quando a gente está triste é se isolar, quer ir para um canto, quer chorar. E se isolar é a pior coisa que a gente pode fazer para lidar com a tristeza. Por quê? Porque normalmente quando a gente está triste, a gente começa a ruminar sobre a tristeza, a gente fica pensando sobre a tristeza. E o que acontece é o seguinte, os nossos pensamentos eles se associam na nossa mente não apenas por conteúdo, mas também por estado de espírito. Ou seja, é como se a gente tivesse gavetas de pensamentos e memórias, e aí entra a gaveta da tristeza que eu mencionei antes. Quando começamos a ruminar sobre a tristeza, é como se a gente começasse a tirar tudo lá de dentro e aí começamos a ter todo tipo de pensamentos tristes. Naquele momento, a gente está olhando só para o conteúdo daquela gaveta, só da gaveta da tristeza. Então, a gente generaliza, parece que nada na vida da gente é bom, tudo é triste, porque a gaveta da tristeza está tão escancarada e a gente está tirando tanta coisa lá de dentro que a gente não consegue visualizar a gaveta das alegrias, das conquistas, das boas memórias, porque a gente só está olhando para o conteúdo daquela gaveta da tristeza. Naquele momento, já reparou que a gente tende, quando está muito triste, a querer escutar músicas e ver filmes ou séries que reforcem a nossa tristeza? A gente quer validar, quer ficar mais triste ainda. Então, a gente está tirando cada vez mais coisa lá da gaveta. Tão importante é nesse momento, por mais que, como a gente já viu, a tristeza ela tem a sua utilidade, a gente possa sim, até deve ter esses momentos de luto, quando a gente passa por uma perda e chorar um pouco, fazer uma dose de drama, tem a sua utilidade. No momento em que a gente está passando por isso, é importante a gente tentar não abrir a gaveta da tristeza. Mas como é que faz isso? Conteste ou critique os pensamentos tristes que vêm à sua cabeça que não tem a ver com o que você está passando naquele momento. Porque vai vir coisas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, dependendo da sua idade lá, claro, né? E que não tem nada a ver com o que você está passando naquele momento. Então, é como se algumas coisas estivessem realmente saindo da gaveta. Então, manda o que é da gaveta de volta para a gaveta. Você vai sofrer ou passar pela tristeza daquilo que está acontecendo naquele momento. E aí você pode racionalizar.
pensar e até se dar um prazo, né? Olha, eu tô triste agora por causa disso daqui, isso aqui volta lá para a gaveta, não tem nada a ver com o que eu tô passando agora. E aí você vai já também naquele momento pensando, bom, eu tô triste agora, mas isso aqui é passageiro, é só uma parte da minha vida, uma parte da minha história. E às vezes é realmente muito passageiro e a gente faz uma tempestade num copo d'água, né? Então, tenta racionalizar a respeito dessa tristeza, critique, conteste e o que é da gaveta, deixa lá na gaveta. Não vai tirar coisas da gaveta, revirar e mexer e fazer aquela bagunça com o que deveria estar lá na gaveta. Então, tente ver também essa perda de um modo diferente, com uma luz mais positiva. Tudo tem um lado bom. Por mais que essa situação da pandemia seja muito grave, e eu não tenho intenção nenhuma de minimizar o que está acontecendo, não adianta nada a gente ficar se lamentando e ficar sofrendo, acompanhando todas as notícias e ai, como o mundo é ruim, como as coisas estão difíceis. Tá sim. Mas vamos tentar ver o lado positivo, porque senão, além da pandemia, por causa do Covid, a gente ainda vai ter uma pandemia de doenças mentais, né? De problemas psicológicos. Então, é muito grave também. Então, vamos tentar manter a nossa mente sã no meio de tudo isso, também, principalmente por não ficar acompanhando todas as notícias. E sobre o isolamento, embora eu falei que a gente não deve se isolar quando está triste e a gente está numa situação em que a gente tem que ficar em casa, isso não significa necessariamente que a gente não possa ter contato com outras pessoas usando os nossos meios de comunicação. E aí a gente pode ser muito grato que, pelo menos isso, a gente está passando por isso numa época em que a gente tem, a maioria das pessoas tem acesso a ótimos meios de comunicação. A internet está aí para a gente se comunicar com as pessoas. Então, hoje tem vários aplicativos que a gente consegue se reunir em grupos enormes com várias pessoas, dá para juntar a família toda, os amigos, né? E fazer essas videoconferências. Então, isso é um modo da gente não se sentir tão solitário. Faça isso com frequência. Não deixa para falar com as pessoas só uma vez a cada 2, 3 semanas, né? Faça toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, fala com pessoas diferentes. Isso vai ajudar a não ficar se sentindo tão solitário durante esse período de isolamento. Outra coisa bastante importante é manter uma certa rotina. Aproveitar esse tempo que a gente tem para fazer coisas úteis. Não quer dizer que a gente tenha que preencher uma agenda e ter um monte de coisas para fazer a ponto de se tornar um peso. Uma vantagem dessa situação que a gente está passando agora é poder dar uma relaxada, baixar um pouco o ritmo que a gente vinha vivendo, né? Então, mas ter uma rotina, ter horários para dormir, para acordar, para fazer as refeições é muito importante, porque a gente tende, né, se a gente deixar a tristeza ou a melancolia, fazem com que a gente queira, na verdade, ficar jogado na frente da televisão, ou horas ali olhando as redes sociais, e isso, por mais que na hora nos distraia e faça com que a gente não pense no que está nos deixando triste, mas depois faz a gente se sentir ainda pior. Então, fazer coisas úteis, produtivas, ajuda a gente a se sentir bem com a gente mesmo. Então, uma coisa bem simples como arrumar a cama todos os dias, manter a casa organizada, né? Fazer tarefas que talvez você já estava adiando há muito tempo, essas pequenas vitórias do dia a dia, de ir lá e fazer o que tem que fazer, isso faz a gente se sentir melhor. Então é muito importante, né? Também fazer coisas saudáveis, né? Como praticar exercício, pegar sol, cuidar com a alimentação, não desconta as frustrações aí na comida e na bebida, porque isso a médio e longo prazo é muito prejudicial, né? Não vai ajudar a combater essa melancolia. Outra coisa bem importante, que é uma dica também lá do livro Inteligência Emocional, que fala sobre a gente ser generoso. É um excelente antídoto contra a tristeza e é um dos menos utilizados. Então, quando a gente dá do nosso tempo para outras pessoas, tanto tempo, né, como às vezes em recursos materiais também, a gente sai um pouco dos nossos problemas e vê um pouco
as coisas de um modo mais ampliado. E nessa a gente acaba percebendo que outras pessoas às vezes estão passando por coisas muito piores. E isso ajuda a gente sim a lidar com a tristeza. Porque quando a gente está triste, como eu já falei, a gente tende a ir lá, começar a tirar as coisas da gaveta e parece que a nossa vida é a pior vida de todas. Quando a gente sai um pouco da gente e se concentra em ajudar outras pessoas, a gente não deixa aquilo ali sair da gaveta, porque a gente começa a olhar as coisas de um modo realmente mais ampliado, vendo além de nós mesmos. Então, essa generosidade, nem que seja ligar para outras pessoas, para passar uma mensagem positiva, falar algo de bom para outras pessoas, não para compartilhar notícia ruim, porque aí não adianta, mas esse contato com essa intenção de ajudar outras pessoas, com certeza é muito válido, ajuda muito a não focar tanto, né, nos seus problemas, nos seus motivos para estar triste agora. A última recomendação, também lá do livro Inteligência Emocional, diz assim: pelo menos algumas pessoas saem da melancolia voltando-se para um poder transcendente. A prece, quando se é muito religioso, funciona para todos os estados de espírito, sobretudo a depressão. Então, oração, pessoalmente, eu uso muito e é um antídoto contra a tristeza, principalmente se a gente focar em agradecer. A gratidão, né? Pensar nas coisas boas que a gente tem, com certeza ajuda muito a gente a não se concentrar tanto nas coisas que estão ruins. Se você gostou desse vídeo, se de alguma forma te ajudou, ou se você acha que vai ajudar outra pessoa, curte, compartilha, manda para as pessoas, né? Que com certeza pode ser que seja exatamente o que a pessoa está precisando nesse momento para passar por isso.